Olá para todo mundo que acompanha o nosso canal. Eu estou muito animado para o nosso mergulho profundo de hoje, porque o tema é bem diferente do que a gente costuma ver. Nossa, com certeza. É um assunto que mexe com coisas que a gente nem imagina no dia a dia. Olá, pessoal! Eu estou super pronta para a gente entrar de cabeça nisso. Maravilha! Mas olha, antes da gente começar, eu queria fazer aquele convite rápido de sempre para quem está nos ouvindo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueçam de seguir o canal, curtir e, claro, compartilhar com outras pessoas, sabe? Uhum, é assim que a informação boa circula, né? E o material de hoje merece muito ser difundido. Sem dúvida. Ajuda demais o nosso trabalho. Bom, indo para o que interessa, hoje nós vamos analisar um documento bem específico. Não é exatamente um artigo novo, mas sim uma errata. Pois é, uma correção formal, digamos assim. Exato. Uma errata publicada em 2026, lá no periódico International Journal of Disaster Risk Reduction. E ela é referente a um artigo científico chamado A Recuperação dos Negócios de Empresas Pertencentes a Mulheres após Inundações Urbanas. E é importante a gente dar os créditos, né? Os autores são a Siriporn Dharnakashatan, que é vinculada à Escola de Pós-Graduação em Engenharia da Universidade de Kagawa, no Japão, e também à Universidade Chulalongkorn, na Tailândia. Certo. E o pesquisador Yoshio Kajitani, que também é lá da Universidade de Kagawa. Perfeito. Agora, o que me chamou a atenção, e a nossa missão principal nessa análise hoje, é o motivo dessa errata existir. Aconteceu um erro bizarro de publicação, né? Sim. A editora simplesmente omitiu o resumo original do artigo na hora de publicar. O abstract sumiu. Caramba. E o resumo é, tipo, a parte que todo mundo lê primeiro, principalmente quem formula política pública. Exatamente. E o que é fascinante aqui é a ironia poética da coisa, sabe? Como assim? A omissão acidental dessa síntese sobre mulheres nos negócios reflete perfeitamente a maneira como a desigualdade de gênero é omitida e esquecida nos planos de recuperação das grandes cidades. Nossa, isso é muito forte. A invisibilidade do texto reflete a invisibilidade das proprietárias na vida real. É exatamente isso que a pesquisa denuncia. Certo. Vamos desvendar isso, então. Para quem está em casa, tentar visualizar, pensa em duas pequenas lojas comerciais, lado a lado, em uma avenida super movimentada na região metropolitana de Bangkok. Cidades caóticas, bem vulneráveis a enchentes. Isso. Ambas as lojas têm exatamente o mesmo tamanho, vendem o mesmo tipo de produto. Aí acontece um terrível desastre ambiental, uma daquelas inundações urbanas pesadas. A água invade tudo. Pois é, a água sobe 1,5 metro nas duas lojas, estraga estoque, para tudo. Numa lógica pura, as duas deveriam levar o mesmo tempo para limpar a lama e reabrir, certo? Seria o esperado. O estrago foi igual. Mas os dados mostram que uma delas vai ficar fechada por semanas, talvez um mês a mais que a outra. E isso é de cair o queixo, porque não tem nada a ver com a localização ou com a força da água. Exato. O motivo por trás desse atraso paralisante é só um fator invisível: o gênero da pessoa que é dona do negócio. E é aí que a gente percebe a diferença entre o dano físico de um desastre e a verdadeira resiliência de quem mora ali. Então, a grande dúvida é como os pesquisadores chegaram nisso. Porque, né, Bangkok é gigante, os comércios são diferentes. Com certeza, não tem como colocar duas lojas num laboratório e alagar de propósito para ver o que acontece. Pensei exatamente isso. Seria como tentar medir quem corre mais rápido numa corrida de obstáculos, mas sem saber se uma das pessoas tropeçou numa pedra ou se a barreira dela era mais alta. É uma ótima analogia. Como saber se a demora é por uma barreira invisível de gênero ou porque a rua dela era mais baixa e a água demorou mais para escoar, sabe? Pois é, não dá pra gente usar média geral e misturar maçãs com laranjas. E sem usar aquelas siglas complicadas de estatística. Como eles resolveram isso? Bom, a pesquisa fez um levantamento com 465 empresas em áreas de risco na região de Bangkok. Um número bom. Sim. E aí, eles usaram um método estatístico rigoroso que a gente chama de método de pareamento. Pareamento. Tipo formar pares? Exatamente isso. Eles criaram espelhos nos dados. Para cada empresa liderada por um homem, o algoritmo buscava uma empresa gêmea liderada por uma mulher. Ah, entendi.
Gêmea no sentido de ter as mesmas características. Isso mesmo. Mesmo setor econômico, mesmo número de funcionários, mesmo faturamento. E o mais importante, o mesmo impacto do desastre ambiental. Perfeito. A mesma profundidade de água na porta da loja e o mesmo tempo de alagamento. Eles construíram meio que um universo paralelo controlado. Caramba, genial. Então, se os clones comerciais sofrem a mesma coisa, qualquer diferença de tempo para reabrir só pode ser explicada por quem está na chefia. Uhum. A variável do gênero fica isolada. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Os autores analisaram as trajetórias de recuperação de 3 inundações grandes, né? Em diferentes anos. Isso, nos anos de 2011, 2017 e 2022. E os números desenham um cenário bem preocupante. Vamos falar de 2011, então. Em média de 31,33 dias adicionais para se recuperar. Peraí, mais de um mês extra? Mais de um mês a mais do que as empresas idênticas dos homens. Nossa, eu fico imaginando o peso prático disso. 31 dias de portas fechadas para um mercadinho de bairro é assustador. É a diferença entre conseguir sobreviver ou ir à falência. Com certeza. Os boletos de fornecedor não param, o aluguel vence. Fora os clientes que vão acabar indo no vizinho que já abriu, né? Exato. O ciclo de faturamento é destruído. Mas os outros anos também trazem dados. Em 2017, essa diferença caiu para 11,89 dias a mais para as mulheres. E no evento mais recente, o desastre ambiental de 2022, o tempo extra foi de 7,23 dias. Certo. Mas, olha só. Fazendo um papel de advogado do diabo aqui, ou de, sei lá, um leigo olhando para os dados. Pode falar. Saiu de um abismo de mais de 31 dias de atraso para cerca de 7 dias em 2022. Uma queda bem acentuada. Isso não quer dizer que o problema está se resolvendo sozinho, que a sociedade corrigiu essa falha estrutural. Então, se conectarmos isso ao panorama geral, essa é uma leitura muito otimista, mas que esconde uma armadilha matemática, sabe? Como assim? A desigualdade não diminuiu. A grande constatação dos autores não é de que a igualdade foi alcançada, é justamente o contrário. É a persistência dessa lacuna. Ah... Pensa bem, a enchente de 2011 foi um evento massivo. Todo mundo demorou meses para reconstruir tudo. Foi um desastre ambiental monstruoso. Sim. Já a de 2022 foi bem menos severa. A água baixou mais rápido, o esforço logístico geral foi menor. Ah, o bolo inteiro diminuiu. Como a enchente foi menor, o tempo de recuperação de todo mundo, no geral, encolheu. Exatamente. O tempo total encolheu, então matematicamente a diferença absoluta em dias também fica menor. Mas o nível de dificuldade extra que as mulheres enfrentaram não sumiu. Entendi. O obstáculo invisível continuou lá. Intacto. Mesmo numa inundação menor, onde era mais fácil limpar a loja, a mulher ainda assim precisou de uma semana a mais para reabrir que o concorrente idêntico a ela. Uma semana ainda é muita coisa. Demais! E a pesquisa comprova com alta significância estatística que não é obra do acaso, é uma lacuna sistêmica operando silenciosamente. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque não basta o poder público saber que é culpa do gênero de um jeito solto no ar, né? Onde que a engrenagem está falhando? A errata traz justamente os mecanismos que causam isso. O principal gargalo, sem dúvida, é a falta de inclusão financeira sensível à questão de gênero. Reconstruir precisa de dinheiro rápido. Muito rápido. Só que o sistema de crédito, os bancos e as ajudas governamentais têm uma abordagem padrão. Eles pedem garantias pesadas, tipo o título de propriedade do imóvel comercial. E eu imagino que esses títulos não estejam no nome delas. Exatamente. Em muitas sociedades tradicionais, e a Tailândia é um exemplo claro disso, as grandes propriedades e os registros formais ficam no nome dos homens da família. O que cria uma burocracia absurda. O homem dono da loja vizinha vai no banco com a escritura e pega o dinheiro em 3 dias. Sim. Enquanto a mulher, que gerencia tudo e tem a posse prática do negócio, passa semanas brigando com papelada, buscando fiador ou pagando juros abusivos em crédito informal. Ou seja, o atraso não é porque ela limpou a loja mais devagar, é porque ela esbarrou em catracas invisíveis nos bancos. Perfeitamente. E tem outro fator crucial que o estudo aponta.
as falhas na comunicação de risco. Redes de contatos. Sim, a reconstrução depende muito de informação. Saber quais ruas estão limpas, onde tem material de construção barato, que dia o governo libera o fundo emergencial. Certo. E essa informação circula diferente. Muito. Clubes de networking, associações de bairro e grupos informais de comerciantes costumam ser espaços super masculinos. É o famoso Clube do Bolinha. Nossa, verdade. Então a informação vital chega lá primeiro. Quando a comunicação de um desastre ambiental não foca em incluir ativamente as lideranças femininas, elas recebem a notícia atrasada. É a diferença de saber na segunda-feira que o formulário de ajuda saiu e quando ela descobre na quinta-feira o dinheiro do governo já acabou. Exatamente. Tem um terceiro ponto que, para mim, explica demais esses 37 dias extras de portas fechadas. A carga do cuidado. O impacto na família, né? Sim, é a jornada invisível. Num desastre ambiental, a estrutura social entra em colapso. Escolas fecham, hospitais ficam inacessíveis, a creche alaga. E socialmente quem assume esse cuidado com as crianças que estão em casa ou com os idosos? As mulheres. As normas de gênero pré-existentes jogam todo esse peso nelas. Então o gêmeo masculino dela na outra loja tá lá trabalhando 18 horas seguidas só limpando prateleira. Isso, focado 100% no comércio. Enquanto ela tem que dividir o dia entre limpar a lama da loja, arrumar a comida, cuidar dos filhos e garantir a segurança da casa. É humanamente impossível competir. E sem o Estado oferecer mecanismos adaptados de apoio, como, sei lá, um espaço emergencial comunitário para as crianças ficarem seguras, os dias de atraso vão acumulando. O desastre não cria a desigualdade do zero. Ele só rasga a fantasia da sociedade, né? E coloca um peso gigante em quem já estava sobrecarregada. É a conclusão brilhante que a gente tira daqui. E é por isso que a recomendação dos autores é tão incisiva. As políticas de redução de risco não podem ser neutras. Cegas para o gênero, como dizem. Exato. Uma política que trata todo mundo igual, entregando o mesmo formulário bancário para realidades tão diferentes, acaba só perpetuando a exclusão. Intervenções pós-desastre ambiental precisam equilibrar essa balança de forma ativa. Agora fica bem claro por que a publicação dessa errata era tão essencial. A gente não podia perder esse resumo. Imagina os planejadores urbanos desenhando políticas sem esses dados. É fundamental entender que a resiliência não é igual para todos. O planejamento das cidades, principalmente agora com os desastres ambientais ficando cada vez mais intensos por causa do clima, não pode deixar as empresárias invisíveis nas prefeituras. Sem dúvida alguma. É uma pesquisa feita na Ásia, mas que serve de lente para legisladores do mundo todo. E claro, para quem está com a gente até agora e concorda que é vital desvendar essas engrenagens da nossa sociedade, fica de novo o nosso pedido, tá? Por favor, sigam o canal, deixem um like, compartilhem um conteúdo. Isso tira a ciência das bibliotecas e joga para o mundo real. Apoio totalmente. É o engajamento do nosso público que faz essas análises profundas chegarem a mais pessoas. Maravilha. E isso tudo me leva a um último pensamento para a gente fechar a discussão de hoje. Algo para quem está ouvindo ficar matutando depois. Vamos lá? Bom, se foi preciso um erro bizarro de editoração numa revista científica para fazer a gente olhar para o quanto o tempo de recuperação de um desastre ambiental é atrasado pelo machismo estrutural, que outras barreiras invisíveis estão escondidas nas políticas públicas das cidades onde a gente mora? Nossa. Pois é. Quando a prefeitura lança um projeto de revitalização, ou uma nova linha de ônibus, ou um posto de saúde, e diz que foi um sucesso olhando só para a média geral. Quem é que está ficando, estatisticamente, dias e semanas para trás sem que ninguém perceba? É uma provocação necessária. É um campo vasto para a gente continuar investigando, com certeza. Sim. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma análise, mas antes de encerrar de vez, é obrigatório e muito importante ressaltar, para garantir total transparência para vocês, que o conteúdo que a gente acabou de apresentar é uma síntese automatizada, elaborada com o apoio de inteligência artificial. É fundamental deixar isso claro. Com certeza. Agradecemos demais a companhia e a escuta de todos. E nós esperamos vocês na nossa próxima jornada investigativa. Até lá! Tchau, pessoal. Até a próxima.